Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Para quem está assistindo aqui esse vídeo, meu nome é Caio. Eu trabalho como engenheiro de dados há um tempo e o intuito desse vídeo é fazer um projetinho bem básico, usando pandas e PySpark. Vou fazer das duas formas para a gente fazer um tipo de Spotify Wrapped personalizado, digamos assim, de cada um. Quem tem Spotify, né, com certeza já viu essa questão do Spotify Wrapped, que é uma retrospectiva que é feita sempre no final do ano, onde ele mostra um relatório contendo as suas músicas as músicas que você mais ouviu, os artistas que você mais ouviu, enfim, faz um relatório. A questão é que esses dados que o Spotify usa para fazer essa análise, a gente pode ter acesso a eles, os nossos dados, a gente pode solicitar ao Spotify esses dados. E daí foi o que eu fiz. Vou mostrar brevemente aqui como faria esse processo. E daí eu fiz aqui um exercício, um estudo para processar esses dados e meio que tentar refazer esse Rapids aqui. Então, basicamente isso é uma coisa, o intuito é ser bem direto ao ponto mesmo, bem tranquilo assim para entender. Então, a ideia é essa. Então, vamos lá. Primeiro eu vou mostrar como é que faz essa solicitação desses dados do Spotify, que no final das contas são arquivos JSON que tem esses dados do seu histórico de streaming, digamos assim, né? Então vamos lá. Então é isso, aqui estamos no... Quando você utiliza o aplicativo do Spotify, essa opção aqui você consegue chegar nesse controle de contas através do botão do seu perfil, né, lá em cima, deve ser no canto superior direito. Então você vai lá e tem uma opção de conta ou account, se for em inglês. Ele vai dar nessa página aqui. Eu vou colocar o link do caminho mais ou menos que você consegue também chegar nessa página, mas é basicamente essa opção do account. Você chegando aqui, você vai ter essa lista de várias coisas aqui acontecendo. Então, para você chegar nesse ponto onde você consegue pedir esses dados, você vai aqui em privacidade da conta. E daí lá embaixo tem essa parte aqui de dados da conta, informações técnicas de registro, e tem o histórico ampliado de streams, que é o que a gente está buscando. Você pode solicitar esses dados, como eles falam aqui, o tempo de preparação é 30 dias. No meu caso, quando eu solicitei já faz um tempo, esses dados que eu vou mostrar aqui vai até o começo de 2023, então basicamente 2022 mesmo. Eu solicitei no início de 2023, então ele diz que é 30 dias de preparação, mas chega antes, né? E daí basicamente você seleciona aqui, nesse caso se você quiser esse aqui também beleza, mas o que a gente está buscando é esse histórico ampliado de streams. E daí você seleciona essa opção, solicitar dados, e daí eles vão enviar depois de um tempo para o e-mail que você está cadastrado lá no Spotify, e você deve receber esses arquivos JSON lá que tem várias coisas. Aí eu vou mostrar aqui mais ou menos eu peguei uma amostra aqui, escondi alguns dados sensíveis e tal, mas só para mostrar como é mais ou menos. O arquivo JSON ele vem basicamente o formato de cada registro é meio dessa forma aqui. Ele tem todos esses campos. Então é uma lista de dicionários basicamente, né? Então ele tem aqui o TS, que é o timestamp, né? Quando aquela música foi executada, em formato timestamp aqui, hora, minuto, segundo, ano, mês e dia. Aí tem o seu nome do usuário, que é o seu usuário do Spotify mesmo, um número.
Tem algumas outras informações. Esse msplayed basicamente é a quantidade de milissegundos de execução. Então, basicamente, é a execução da música, sei lá, nesse caso. Aí tem várias coisas aqui de informação do local, né, o país, o seu ID, algumas informações que a gente precisa, que são os dados referentes ao nome da música, o nome do artista, o nome do álbum e algumas outras informações aqui. Então, basicamente é isso. Você vai ter esse arquivo aqui com vários registros desse. E daí, para esse exemplo, eu escolhi usar o Jupyter Notebook para fazer a parte do processamento. Você pode fazer de várias formas, você pode usar VS Code, pode usar várias ferramentas. Eu escolhi o Jupyter Notebook, que eu sou um pouco mais habituado, eu acho que é mais fácil para ficar vendo o resultado executando célula a célula. Eu acho que é mais rápido, mais prático de ver. E sendo que daí o Jupyter Notebook, principalmente para usar o Spark, ele tem algumas particularidades de configuração. Então, uma alternativa é você usar o Anaconda Navigator, né? Que basicamente ele é um pacote de vários recursos para usar com Python, etc. Então você baixa ele, eu também vou colocar o link aí na descrição para você conseguir chegar lá no site e fazer o download. Ele é um programa, uma aplicação relativamente grande, mas aí ele tem vários recursos. O que a gente vai usar o notebook. Eu executo na verdade pelo CMD Prompt, porque eu, enfim, prefiro escolher a pasta que eu quero, mas a pasta que eu quero iniciar o Jupyter Notebook, mas tanto faz, você pode executar por aqui também e vai dar certo também. Então é isso basicamente. Para podermos começar a execução, a gente precisa do Jupyter Notebook ou de qualquer outra IDE de Python que você consiga usar PySpark também. Os arquivos JSON que você solicita por aqui. Então é isso. Daí agora a gente vai começar a parte de desenvolvimento. Eu queria mostrar que quando a gente extrai o arquivo que o Spotify manda, ele manda alguns arquivos. Para a gente, os arquivos que vão interessar são esses com o nome End Song. Daí, no meu caso vieram 4 arquivos, né? 3 com 10 MB, outro com 5.8. Esses são os arquivos que contêm aquelas informações do JSON aqui que eu mostrei, essas informações aqui. Os outros são outras coisas, mas o que a gente precisa é isso. Então, no final das contas, serão esses que a gente vai usar. Então vamos lá, vamos começar. Primeiro eu vou fazer um desenvolvimento usando o Pandas, basicamente. E depois eu vou fazer basicamente a mesma coisa, mas usando o PySpark. Primeira coisa que a gente vai fazer é criar um novo notebook, né? Para a gente começar o desenvolvimento. Então, isso aqui é a seleção do kernel, você pode deixar o padrão mesmo aqui, ele funciona porque a gente precisa. Aí eu vou colocar aqui o nome dele de Projeto Spotify Pandas. Aliás, não vai ter tudo junto, Projeto Spotify Wrapped. Primeira coisa que a gente tem que fazer naturalmente é fazer um import das bibliotecas que a gente vai usar, no caso Pandas e mais alguns. Então algumas vão ser só para demonstrar alguns outros recursos, mas enfim. Daí vamos colocar um markdown aqui só para ir documentando. Então vou colocar aqui import de bibliotecas. Então vamos lá. Primeiro que a gente vai importar é o próprio Pandas SPD. A gente geralmente importa no NumPy também. Nesse caso a gente não vai usar tanto, mas vale a pena importar. E daí a gente vai precisar da própria biblioteca JSON, que a gente vai utilizar para
ler os arquivos e fazer algumas operações. Tem essa biblioteca OS que é só para executar uns comandos de sistema operacional que eu vou mostrar aqui, basicamente para a gente fazer um dir na pasta. E tem essa outra biblioteca que é basicamente só para deixar a visualização do data frame um pouco mais bonita, digamos assim, que é essa do IPython Display. Então, beleza, executou isso, importou as bibliotecas que a gente precisa. Agora a gente começa com... Aí eu vou montar vou fazer essa execução desse código só para mostrar os arquivos que existem na pasta. Foi isso que eu acabei de mostrar a vocês, mas só para mostrar o que é que a gente precisa fazer para poder ler esses arquivos da forma que a gente precisa. Então, basicamente o que eu vou fazer aqui é só para listar os arquivos. Então vamos colocar isso aqui, listar arquivos. E daí, aqui a gente pode, tanto faz, files list, e daí você vai usar a função do OS, que a gente importou ali em cima, que basicamente é para listar os arquivos que tem nesse files list. Esses arquivos que estão... Então a gente vê que nessa pasta, que na verdade é a pasta root, né, a pasta onde a gente criou o notebook, então no caso você ele mostra que tem todos esses arquivos aqui. Como eu tinha comentado antes, o que a gente vai precisar são esses 4 aqui, que terminam com endsong, né? Então a partir disso a gente já pode seguir aqui para ler esses arquivos. Então vamos dizer aqui que a gente pode colocar ler arquivos JSON. E daí a leitura de arquivos, nesse caso a gente vai precisar ler todos, né? Todos esses 4, de uma forma que fique como um só. Eles têm a mesma estrutura, claro. Eles têm a mesma estrutura, o mesmo esquema, né? O mesmo tipo de registros. É só questão de que eles dividem por questão de tamanho. Pelo que eu entendo, o volume, o tamanho máximo é 10 MB, então eles vão dividindo a cada 10 MB. Então nesse caso a gente vai precisar fazer um loop for, né, para ir lendo cada um desses e fazendo e unindo esses arquivos até ter um arquivo único com os 4 juntos, né? Aí, basicamente nesse caso a gente pode fazer um for dessa forma. Então para cada arquivo dentro dessa lista ele vai fazer uma verificação. No caso, como a gente só precisa desses 4, a gente precisa fazer um filtro para ler só esses 4. Então o primeiro filtro é basicamente if, se o f, né, se o nome do arquivo terminar, tem essa função ends with, então ele precisa terminar com JSON, que os arquivos que a gente precisa são arquivos JSON. Porém, se a gente fizer só dessa forma, pode vir esse outro end vídeo, por exemplo, que a gente não precisa. Esse aqui já é um outro que eu criei, mas no arquivo lá do Spotify vão vir basicamente esses 4. A gente não precisa desse end vídeo, então para contornar isso a gente utiliza essa condicional que não apenas terminar com JSON, mas também starts with endsong. Então dessa forma a gente vai ler apenas esses arquivos endsong que a gente precisa, e daí eles vão somando. A gente pode fazer um teste aqui, por exemplo, fazer um print, né, dos arquivos. Então a gente vê que realmente o filtro funciona, ele só leu os 4 arquivos que a gente precisa. Então a gente já sabe que a gente pode seguir agora, né? Coisa que eu esqueci só de fazer essa lista aqui, que é a lista de arquivos que ele vai apendando, né, que ele vai unindo um com os outros. Então a gente já tem a gente já sabe que ele está lendo os arquivos certos, então a gente vai justamente fazer um append nessa lista que a gente criou ali em cima de cada um desses arquivos.
se a gente fizer um print files agora, a gente vai ver que ele fez a lista aqui com os arquivos que a gente precisa, né? Que são esses 4. A partir daí, a gente vai para criar os dados de fato, que a gente só fez uma listinha, né? Que a gente pode chamar de output. Também vai ser uma lista. E a gente vai fazer um outro for, que é para ler os arquivos de fato, e não apenas os nomes dos arquivos. Daí vai ser basicamente a mesma coisa, for f in files dessa vez, porque a gente já tem a lista que a gente precisa. Ele vai fazer esse método aqui, que é justamente o para ler o arquivo JSON de fato. Então a gente vai fazer um open f1 com o método de leitura, no caso. Aí eu vou colocar esse encoding, porque para evitar erros de caractere, coisa e tal. Vou colocar in file como input, né? Daí o resultado, o output, ele vai ser um extend, que basicamente é como fosse um append de certa forma, sendo que agora é nos arquivos em si e não numa lista só de valores. Então ele vai usar o método JSONLoad para ler esse arquivo de entrada que a gente declarou ali em cima. Dessa forma a gente vai ter uma estrutura que vão conter esses 4 arquivos juntos, né? Então vamos ter os dados que a gente precisa. A partir daí a gente só precisa realmente criar o DataFrame Pandas através do método pd_dataframe, e daí a gente vai usar essa função fromDict, porque no final das contas, como a gente viu ali, o arquivo JSON ele é uma lista de dicionários, né? Então no final das contas os registros são um dicionário, né? Chave valor. Então a gente usa esse método fromDict justamente para ser uma coisa mais direta, que ele já entende que ali vai ser um dicionário, a entrada, e daí ele já consegue abstrair e ler da forma que a gente precisa. Daí o DataFrame vai vir do output. Agora a gente aguarda. Pronto, rodou. O que a gente pode fazer aqui é um df columns para a gente ver essas colunas, que foram aquelas que eu mostrei ali, né, na amostra do JSON. Então tem todas essas colunas, a gente não precisa de todas. Então, e também tem a questão do que a gente não precisa de a gente não quer contar os plays, digamos assim, que foram muito rápidos. Tipo assim, você tocou uma música 2 segundos, eu quero pular essa, então eu não quero contar essas. Então uma forma de a gente fazer isso é utilizando alguns filtros. A gente tem alguns registros que vêm com valores nulos também para alguns campos, então a gente não precisa desses também. Então a gente já vai dar um jeito de fazer a seleção apenas dos registros que a gente precisa, então de uma forma usando filtro, e também pegando só as colunas que a gente precisa, para que a gente quer usar no final das contas. Então primeira coisa que a gente precisa fazer é pegar essas colunas que a gente precisa. Tem várias formas de fazer isso. Uma forma que eu gosto de fazer é usando o método, a função lock do pandas. Então a gente pode fazer dfpd recebe o dfpd lock, e daí o lock é legal porque você consegue fazer um filtro e ao mesmo tempo uma seleção de colunas ao mesmo tempo. Então ele funciona da seguinte forma: ele é dividido aqui você separa ele em 2 partes, digamos assim, separado por vírgula mesmo. Então a primeira parte é a parte de um filtro de registros, digamos assim, que seria uma cláusula where, filter, alguma coisa assim, e do outro lado é um filtro de colunas, digamos assim. Então a gente pode
fazer as duas coisas aqui ao mesmo tempo, que é o que eu vou fazer aqui. Então eu vou dizer que eu vou fazer um filtro no campo ms played, que é o milliseconds play, né? Então eu quero que só conte as músicas que foram executadas por um certo período. Então aqui tanto faz, você pode escolher o período que você quiser. Eu coloquei 20, eu pensei em 20 mil milissegundos, que dá um tempo considerável, né? Se você passou esse tempo ouvindo, então provavelmente você ouviu a música até o fim. Então a gente pode deixar esse filtro de 20 mil milissegundos, e daí aqui a gente vai selecionar as colunas que a gente quer levar para frente, né? A gente passa dessa forma, a gente passa uma lista, né? Então colchetes, abre e fecha, e daí aqui a gente passa a lista de colunas que a gente quer. Nesse caso a gente vai precisar da TS, que é a timestamp, que é a mais importante, que indica qual foi o dia, hora, minuto que você ouviu aquela música. A própria MS Play, claro que a gente vai precisar fazer a soma, né? A gente vai querer saber quanto tempo a gente ouviu tal música, tal artista, coisa e tal. E daí os dados das músicas em si, que daí no caso são esses aqui. Esse aqui eu já dei uma conferida nisso. Então a gente sabe que a gente mostrou ali naquele arquivo inicial que esse aqui é o nome da música, esse aqui é o nome do artista e depois é o nome do álbum. Então a gente pode seguir dessa forma. E basicamente são essas as colunas que a gente precisa. Então vamos rodar aqui. E daí agora sim a gente pode fazer um display nisso. Então aqui a gente vê que a gente tem a TS, né, com a data que a gente tocou, que foi executada aquela música, os milissegundos executados nessa execução aqui, né? E daí o nome da música, o nome do artista e o nome do álbum. Então, maravilha, tudo certo. O que a gente pode incrementar aqui é que eu comentei que eu já dei uma olhada nisso aqui antes. Eu sei que tem algumas coisas, alguns registros nulos de alguma forma. Então a gente não quer naturalmente esses registros. Então a gente já pode fazer um drop NA, que é esse método de ele faz um drop nos registros nulos. Então ele tem duas formas de funcionar, que é esse parâmetro HAL. Se você colocar N, que é o que a gente vai colocar, ele vai verificar todas as colunas aqui, e se alguma delas tiver algum registro, algum valor nulo, ele dropa o registro. E se você colocar all, ele vai buscar em toda a linha, né? Então se todos os valores forem nulo, aí ele dropa. Nesse caso a gente precisa que seja, se qualquer registro estiver nulo, então ele dropa o registro, beleza? O que a gente pode fazer além disso também é algumas conversões aqui de tipo e de nome, né? Porque esses nomes aqui não são muito intuitivos, digamos assim, e esses valores aqui em milissegundos não é também tão interessante. E o do timestamp também a gente até poderia usar dessa forma, mas no momento para essa intenção eu não preciso saber hora, minuto, segundo, eu só quero saber o dia, né? Então eu quero saber nesse dia quantas músicas eu toquei nesse dia, quais foram as músicas que eu toquei nesse dia, sei lá, alguma coisa assim. Então a gente vai também fazer essa conversão do timestamp para data só, né? Então vai tirar o hora, minuto, segundo. É só um teste aqui, né? Só para esse exercício você pode deixar o timestamp e fazer a agregação pelo timestamp, beleza, também funciona. Mas para esse exercício aqui eu vou fazer essa conversão que fica, para mim faz mais sentido no final das contas quando a gente vai olhar lá.
Então, qual é a forma que a gente pode fazer isso? A gente pode incluir, né, a coluna. Primeiro, uma forma de fazer com pandas é dessa forma. Então, o Spotify lá, quando a gente faz lá o rap dele, mostra em minutos, se eu não me engano, o resultado final. Você passou tantos minutos ouvindo esse artista ou essa música. Então, já rola essa divisão aí dos milissegundos. A princípio eu vou fazer essa conversão apenas para segundos, porque a de minutos a gente vai fazer a gente vai mostrar depois, que é justamente a outra parte da ideia, que é mostrar esse dashboard, um dashboard bem básico, com com esse resultado dessa transformação aqui. Então a gente vai criar aqui essa coluna de seconds played, que vai receber basicamente a coluna ms played dividida por 1000, naturalmente, que daí vai de milissegundos para segundos. Mas se eu executar dessa forma aqui, ele vai dar uns números quebrados, assim, esquisito, que também não é o que a gente quer. Então, para evitar isso, eu vou usar essa função round. A gente precisa inclusive colocar aqui entre parênteses para que ele processe esse ponto, e depois a gente faz um round, que é um arredondamento, né, normal, e a gente vai arredondar para 0 casas decimais. A gente não quer saber de casas decimais nesse caso, então a gente quer um número inteiro, né? Então a gente faz dessa forma. E a gente também quer fazer justamente para ter certeza que vai ser do jeito que a gente precisa, a gente já faz essa conversão para inteiro. Então ele vai dividir esse valor por 1000, vai arredondar para 0 casas decimais, e daí só para ter certeza mesmo, a gente vai fazer vai explicitamente aqui colocar essa conversão para inteiro. E daí a gente já sabe que esse valor realmente vai sair como um número inteiro. Vamos lá. Além disso, tem a questão tem a conversão da data, né? Então a gente vai colocar aqui da mesma forma um date played, que vai receber o TS, e daí a gente vai precisar fazer essa conversão de timestamp para date, basicamente. Então vai ser, a gente vai usar essa função pd time, pd to date time, que vai receber esse campo como um argumento, como parâmetro. E no final das contas a gente vai fazer uma coisa parecida com o que a gente fez ali em cima, que é forçar essa conversão para que realmente ele saia como date, né? Então basicamente é isso. Então depois que a gente criou essas duas colunas convertidas, essas originais a gente basicamente não precisa mais, né? Então nesse caso a gente faz o drop dessas colunas aqui, que é usando esse método drop mesmo. Então a gente vai passar aqui uma lista de colunas, no caso esse é a TS e a MS played. Então basicamente é isso, todo o processamento que a gente está fazendo. A gente está filtrando esse campo para os valores que tenham mais de 20.000 milissegundos, está selecionando apenas essas colunas, está fazendo um drop dos registros nulos, está fazendo aqui criando dois novos campos, um de seconds played, que vai ser basicamente um milliseconds played aqui, dividido por 1000, para ficar um número mais enxuto aqui, um pouco mais compreensível. Essa date played também, que vai ser a conversão do timestamp para date,
E depois a gente vai fazer um drop nessas duas colunas originais que a gente converteu e não precisamos mais. Então vamos ver como é que ficou. Aí, ó, aqui ficou os valores em segundos agora, a data só a data que foi executada, né, a data de execução, e daí os outros três campos que a gente já tinha. Você viu que esses campos foram para o fim aqui, né, porque realmente a ordem das colunas foi alterada, mas beleza, a gente vai resolver isso depois. Agora a gente vai justamente tratar dessas colunas aqui que ficaram com esses nomes não muito interessantes, né, não muito intuitivos, digamos assim. Então, para fazer isso, simplesmente a gente vai fazer o comando rename, né, do pandas. Então, que basicamente é um rename. Esse comando rename ele recebe como entrada basicamente você vai fazer um rename de columns, né? Então ele recebe um dicionário de certa forma também. Então você vai passar a coluna antiga, o nome da coluna antiga, e vai atribuir o nome da coluna nova, como se fosse um chave valor mesmo, né? Então nesse caso a gente vai pegar essa coluna e a gente vai chamar ela apenas de track name agora. Ups, não é igual. 2 pontos. A gente vai pegar o artist name. E vai chamar só de artist name. E o álbum name, mesma forma. Álbum name. Beleza. Vamos ver de novo. Maravilha. Track name, artist name, álbum name, seconds played, date played. Então tá tudo certo agora. Daí tem uma questão aqui que é aquilo que eu falei antes da ordem. Pô, não tô gostando dessa ordem, queria que fosse mais ou menos como é a ordem original e tal. A gente pode fazer isso também utilizando o método reindex, que basicamente é reordenar de certa forma, né, reindexar as colunas. Então esse método funciona mais ou menos como o rename, no sentido de você atribuir aqui columns e daí passa a lista de colunas na ordem que você quer que fique. Então nesse caso, vamos dizer que eu quero primeiro date played, aí depois, deixa eu ver, track, artista, álbum e o second play por último. Estamos fazendo um display. Beleza, ficou na ordem que eu queria. Então agora já tenho aqui os dados convertidos, renomeados, filtrados, indexados. A única coisa que eu tô achando estranho agora é essa ordenação dos registros. Então, por exemplo, a gente vê que tem primeiro cara que é de 2021, aí depois vem o de 2019, depois vem o 2022, depois volta para 16. Tá esquisita essa ordem aqui. Eu queria ordenar por data, né? Por data cronologicamente. Então, começando de 2000, do menor ano, né? Do mais antigo até o mais recente. Então, a gente vai fazer aqui um sort index, sort values, desculpa. Fazer um sort values, que basicamente é uma ordenação, né?
Então o sort values ele vai receber como parâmetro essa cláusula by, que é basicamente para dizer as colunas que você quer usar, pelas quais você quer ordenar. Então nesse caso a gente ele passa uma lista de colunas. Então nesse caso eu quero ordenar por data e vou ordenar alfabeticamente aqui também pela track, vai. Então a gente vai ordenar pela data aqui, da mais antiga até mais recente. Se a gente quiser fazer de alguma forma o contrário, a gente vai ter que usar e especificar aqui que vai ser uma ordenação descendente, né? Decrescente. Então, mas nesse caso eu quero ascendente mesmo. Então vamos lá. Executa aqui. Vamos de novo no display. Agora sim, agora está aparecendo que faz mais sentido. Então ele pegou primeiro 2014, o mais antigo que ele tem, e o último é de 2023. Então beleza, agora está ordenado, está convertido, renomeado, filtrado. Agora os dados estão ok, certo? Mais ou menos. Vou mostrar um exemplo aqui que eu já tinha pescado antes para demonstrar um problema que a gente tem aqui nos dados. Vou usar aqui mesmo, vou usar aqui o lock, e daí eu vou dizer que para o track name, eu vou colocar essa aqui porque eu sei que é uma música que eu já ouvi muito, então eu sei que ela vai aparecer várias vezes e acho que vai dar para exemplificar o que eu preciso. Então vamos lá, eu vou filtrar por esse nome, essa música, trazer todas as colunas. Nesse caso no lock, quando a gente quer trazer todas as colunas, a gente usa os dois pontos depois dessa vírgula. Da mesma forma que se a gente quiser trazer todos os registros, a gente coloca os dois pontos desse lado de cá e daí especifica as colunas do lado de cá. Nesse caso eu quero filtrar uma track específica, mas quero trazer todas as colunas, então dois pontos do lado de cá. Então vamos lá. Aqui não tem underscore. Então vamos lá. Qual é o problema que a gente tem? Dá pra ver que eu ouvi bastante música. Então qual é o problema que a gente tem? Quando a gente chega aqui, a gente tem um registro duplicado, né? No mesmo dia eu ouvi a música duas vezes, digamos, que no caso o timestamp seria diferente, então o timestamp diferenciaria essas duas linhas, mas como a gente converteu para date, então tem esse duplicado aqui. O que é que a gente faz com isso? A gente vai fazer uma agregação agora, nesse caso, para somar, né, todos os segundos tocados daquela música por dia. Então, de forma a esse registro vai ficar único, né? Cada dia por cada música, e esse valor aqui vai ser somado, basicamente. Então a gente vai fazer essa agregação aqui. No Pandas a gente pode usar o próprio group by, que vai resolver a situação. Então a gente pode dizer que é vamos fazer aqui mudar o nome disso aqui, que aqui a gente já vai para uma outra história. Vamos colocar um df agg de agregado, de aggregated, e daí ele vai receber o dfpd group by, e daí a gente vai passar aqui a lista de colunas pelas quais a gente quer agregar. Nesse caso, como a gente só quer somar a de segundos, a gente pode passar todas as outras. Então, de forma que realmente eu tenho certeza que ele vai somar todas as músicas, todas as tracks, né, que são exatamente as mesmas. Não, por exemplo, tem uma de um álbum diferente, mas é a mesma música. Nesse caso ele vai separar mesmo. Então a gente vai fazer esse group by pelas 4 colunas e vai fazer o sum lá na frente. Eu quando eu faço
o group by, eu sempre uso essa função, essa cláusula de asIndexFalse, porque nesse caso ele cria realmente como uma coluna no DataFrame Pandas, ao invés de fazer uma outra forma. Posso até exemplificar aqui das duas formas como é que fica e por que eu prefiro o false. Faz mais sentido continuar a ficar assim. Então, aí aqui, depois disso, a gente vai dizer o que é que a gente quer fazer, né? Então a gente quer agrupar. Opa, aqui ficou errado. Group by. Então a gente quer agregar por essas colunas. E com essa daqui, a gente vai fazer o que? Vai fazer um sum. Então vamos lá. Eu vou mostrar como é que fica ali com false e depois com o true. Ó, então beleza. Vamos ver aqui o que é que aconteceu. Vamos fazer aquela mesma coisa que eu fiz ali, né? Para mostrar o exemplo específico. Então ele vai fazer um lock df agg track name igual a Lotus Flower, trazendo todas as colunas, fazendo display disso. Então, ó, a gente já vê aqui que para o dia 28 aqui que tinham dois registros, cada um com 300 segundos, né? 300 aqui no second play, agora virou uma linha só com valor somado, beleza? E daí nesse caso ficou nessa coluna aqui por fora. Se eu fizer o asIndexTrue, vamos ver o que aqui muda. Mas basicamente ele fica dessa forma. O datePlay, enfim, ele muda a estrutura, né, do DataFrame. Então, para ser utilizado para frente, eu entendo que, beleza, para você visualizar aqui fica legal, fica interessante. Mas como eu quero levar para frente isso aqui de uma forma como fosse uma tabela mesmo, né? Então eu uso dessa forma aqui. Acho que fica, né, faz mais sentido levar para frente assim. Então, basicamente é isso. Assim a gente terminou todo o processamento do Pandas aqui. Então vamos recapitular lá de cima. Cadê? Então vamos ver aqui. Vamos colocar aqui um markdown aqui, dizendo que aqui a gente fez filtro de registros e seleção de colunas e conversão de colunas. Aí aqui a gente pode dizer que fez renomeou, né? Renomeação de colunas. Aqui a gente fez um sort. E aqui a agregação. Beleza, então acho que aqui a gente já tem o arquivo da forma que a gente quer para ser usado enfim, em algum relatório. Você pode abrir no Excel, você pode fazer o que for depois que a gente exportar, que é o passo que a gente vai fazer agora. Então, como esse é um arquivo pequeno, de certa forma, né? Ele mostra aqui 47 mil linhas, 5 colunas, então nesse caso, para simplificar, a gente pode fazer um CSV mesmo, que é um formato que é mais fácil de visualizar. Você pode abrir em bloco de notas, pode abrir no Excel, você pode abrir em qualquer lugar.
Então a gente pode fazer aqui esse export para CSV. Vamos colocar aqui export para CSV. E vamos pegar aqui o nome do data frame e fazer um toCSV. O toCSV ele tem alguns parâmetros. Basicamente os parâmetros que a gente vai colocar aqui são os de caminho, o caminho que vai ser salvo, o parâmetro para retirar o index. Aqui a gente não precisa desse index, para a gente não faz diferença. E o encoding, porque nesse caso aqui, talvez para vocês não seja assim, mas eu tenho algumas coisas no meio aqui em outros idiomas que daí às vezes dá quebra, né? Até isso aqui, dependendo, pode quebrar essa interrogação. Então a gente utiliza esse encoding para a gente ter certeza que ele vai ler, não vai quebrar os caracteres, nem coisa desse tipo. Então vamos lá. O primeiro parâmetro é o path ou buff, que daí nesse caso vai ser a pasta que a gente está agora, então ponto barra, e daí a gente bota o nome Spotify Songs History, daí só para diferenciar do outro que a gente vai fazer, a gente coloca pandas CSV, beleza. Tem o nome do arquivo, como eu falei, o index a gente coloca false, e o encoding a gente bota esse aqui que é o UTF-8SIG. Esse aqui eu tive que dar uma pesquisada aqui antes para saber se era esse mesmo que eu precisava ou não, mas beleza. Salvando aqui, vamos ver, ele deve aparecer nessa parte aqui. Opa, apareceu. Então foi salvo, né, com sucesso. Vamos ver se ele abre do jeito que precisa. Então vou abrir aqui o arquivo agora pelo Excel, por exemplo. Deixa eu puxar para cá. E aí no Excel ele abre assim naturalmente. Você pode fazer aqui o texto para colunas, ele delimitado por vírgula. Daí você tem aqui dados separados já para você poder fazer, enfim. Aqui você já consegue ver alguma coisa, já consegue filtrar, já consegue fazer várias coisas, mas nosso foco não é o Excel, mas beleza, foi só para testar. Então massa, beleza, a gente já conseguiu salvar aqui fazendo com pandas. O primeiro passo já foi. Agora a gente vai fazer o mesmo processo, basicamente, usando o PySpark. A gente vê que é relativamente diferente, é bem diferente o processo. Então vamos lá, a gente vai, deixa eu começar aqui incluindo algumas bibliotecas, alguns processos a mais que a gente precisa fazer para poder trabalhar com Spark, com PySpark. Nesse caso aqui, a primeira coisa, nesse caso aqui, eu preciso fazer esse primeiro procedimento porque eu utilizo o Jupyter Notebook e o Spark dessa forma, usando o Anaconda e tal. Então eu precisei fazer esses procedimentos a mais. Talvez se você tiver o Spark instalado de alguma outra forma, não precisa. Então, dependendo do releve, não precisa executar esse ponto específico aqui, que é basicamente essa parte do import find Spark. Daí eu utilizo esse método init, que basicamente é para iniciar realmente o método, e fazer um find, que é para ele achar a pasta que está o Spark dentro do ambiente de desenvolvimento. Além disso, tenho que importar o próprio PySpark, claro, e o
PySpark SQL import Spark Session e o PySpark SQL .functions. Aí aqui você pode importar todas as functions ou importar algumas específicas. Eu vou importar aqui algumas específicas que eu já sei que são as que a gente vai usar baseado no que a gente já fez com pandas. Então, por exemplo, o call, então o round, que é para fazer o arredondamento ali que a gente fez, o toTimestamp que a gente vai precisar talvez, o toDate, claro, e o sum. Então, beleza. Aí depois disso a gente precisa fazer o iniciar sessão Spark. E daí vai tiver que iniciar a função Spark e nada mais é do que usar o próprio atribuir aqui Spark, vai ser um Spark Session .builder.get or create. Ele vai executar. É isso, terminou aqui, demorou um pouquinho, dei uma pausa só para não ficar aqui esperando, mas aí finalizou, então beleza. Então vamos lá, a partir daqui, então a gente vai fazer o processamento com Spark, processamento com Spark. E daí só para deixar claro, para usar Spark, basicamente o Spark você usa para volumes maiores de dados, né? Então nesse caso aqui não faz tanto sentido usar Spark, mas só para demonstrar as funções mesmo de utilização, de seleção, fazer basicamente a mesma coisa que a gente fez com Pandas, mas usando as funções Spark. A gente já viu aqui em cima, a gente já sabe todos os arquivos, o que é que a gente precisa, coisa e tal. Então a gente já vai direto para a leitura de fato dos arquivos que a gente precisa. Que no Spark a gente pode fazer de um jeito bem diferente, que basicamente a gente pode atribuir aqui um df Spark e vai usar a função Spark read JSON direto e passando lá a pasta, e daí aqui vem a primeira coisa que já ajuda bastante, que a gente pode passar o nome direto do arquivo e pode passar o asterisco aqui, que basicamente ele vai ler todo mundo, ele vai fazer aquilo que a gente fez ali em cima, que é com, digamos assim, starts with isso aqui e termina com isso aqui. Então esse aqui ele já vai ler todo mundo que tem esse padrão de nome, né? E daí aqui ele vai ler todo mundo que está dentro disso aqui. Então significa que isso aqui, esse do 0 até o 3, ele vai ler todos de uma vez. Então já facilita um pouco a situação. Aí só para conferir, a gente pode fazer aqui um print schema. O asterisco aqui funciona realmente como sei lá, um coringa, né? Um wildcard em qualquer linguagem, qualquer sistema que aceite esse tipo de coisa, tipo SQL, que você dá um select, asterisco, coisa e tal. Então beleza, ele leu aqui, ó, o print schema funcionou legal, as mesmas colunas. Então beleza, os arquivos já estão aqui. Então a gente pode seguir. Aí aqui vem uma outra coisa também que a gente já consegue fazer de um jeito um pouco mais direto no Spark, que é basicamente isso aqui que a gente fez de fazer um filtro, selecionar as colunas que a gente precisa, fazer um drop de nulo, fazer conversões, fazer drop de colunas, rename, todo esse tipo de coisa. Usando o PySpark a gente tem uma outra abordagem que funciona bem, e daí que eu vou mostrar agora, que basicamente a gente pode usar deixa eu ver aqui,
vou deixar, deixa eu ver, df spark t, vai, que é de transformado. Então ele vai receber o df spark, daí tem essa função que chama select expression, né? Select expression, basicamente você consegue passar uma expressão, né? Como fala aqui, uma expressão basicamente SQL, como uma query, como se fosse uma query, e daí você consegue fazer tudo como você faz no SQL. Então, por exemplo, você pode dizer aqui que você quer essa coluna, você quer ms played, você quer essa, essas foram as 5 que a gente quis no final das contas. Então a gente já tem aqui o select das colunas que a gente precisa. Mas aí antes disso, se você voltar no lock lá, a gente vê que a gente faz o filtro antes, né? Então aqui a gente pode fazer também a mesma forma. Tipo, a gente pode usar aqui uma cláusula where antes. E daí pode dizer que a gente quer da mesma forma o ms played maior do que 20.000 e daí aqui a gente vai usar apenas uma coluna que é a de música, que é basicamente a mais importante, né? Então se ela tiver nula, provavelmente o resto vai estar nulo também. Se ela não tiver nula, as outras provavelmente não estão. Então a gente pode fazer dessa forma, o ms played maior do que 20.000 e o track name is not null. Então aqui a gente já faz aquele filtro aquele drop NA de certa forma, que daí ele funciona bem parecido. Que a gente pode fazer essa aqui só para quebrar a linha, para ficar mais estruturado aqui o código. E daí a gente vai aqui para a parte das colunas. O que foi que a gente fez lá em cima? A gente renomeou as colunas, a gente fez a conversão da coluna de ms played e de TS, né? Fez um arredondamento, fez essas coisas e mudou a ordem depois e fez o drop das colunas originais. Aqui a gente não precisa fazer todo esse procedimento, a gente faz em um só, né? Então, lembrando lá como foi a ordem que a gente deixou primeiro o date played, né? Então seria o próprio timestamp, sendo que renomeado e com um tipo diferente. Então nesse caso aqui a gente pode fazer esse primeiro direto um toDate, o ts as date played, da mesma forma que a gente poderia fazer que a gente faria no SQL, né? E daí a ordem a gente já consegue mudando aqui também, na ordem do próprio select. Então, por exemplo, isso aqui é track name. Aí depois foi o que a gente botou depois? Artista. Né? Artista. Então já faz aqui um as artist name. Depois o álbum. E depois o ms played, que nesse caso faltou uma vírgula aqui. O ms played, que nesse caso a gente renomeou e converteu, né? Então vamos fazer a mesma coisa aqui. Ops. Primeiro, vamos dizer que não vai ser um ms played, vai ser seconds played. A gente dividiu ele por 1000, né? Fez o round. Isso aqui com 0. E fez um converter para string, né? Nesse caso aqui a gente usa o cast, né? Então a gente vai converter tudo isso as integer, né? No caso.
Ó, errei o nome da toDate. Beleza. Então, ó, já converti aqui para data, renomeou tudo, converteu aqui para segundos. Então, já deu uma. Com isso aqui a gente já, com esse único comando aqui, a gente já executou bastante coisa. Aí, além disso, a gente já pode agora seguir para a parte de o que ficou faltando de agregação, basicamente, e de sorte, né? Então a gente também pode fazer aqui um df spark agg recebe o df spark t group by. Daí a gente passa as colunas igual. Nesse caso aqui a gente não precisa passar como lista, né? Porque forma que o Spark já recebe uma lista naturalmente, então a gente só pode separar por vírgula e tá tudo certo. Então beleza, agrupou por essas 4 colunas e agora a gente vai precisar ir para a soma, né? No Spark a gente usa essa função agg, que daí você pode fazer várias agregações que juntas, né, de certa forma. Nesse caso a gente só precisa de uma, que é o sum. Então a gente vai somar o seconds played e daí vai colocar um alias, que é o próprio seconds play, que senão ele vai ficar, o nome da coluna vai ficar sum seconds play, né? Então a gente faz dessa forma para agregar. Vamos ver como é que ficou. Beleza, vamos fazer aquele teste da Lotus Flower, né? Where track name igual Lotus Flower. Não está ordenado, né? Mas a gente vê aqui o dia 21, que está com 600 segundos, que foi exatamente o mesmo resultado. Então a gente já viu que tem esse problema da ordenação, então vamos lá, vamos ordenar, né? Então aqui a gente pode dizer que fez o select das colunas. Daí a gente pode colocar aqui como ordenação colunas. Então beleza, então a gente vai querer o Spark agg recebendo o próprio Spark agg com sorte, que o sorte vai ser o date played e o track name. Agora vamos fazer o mesmo. Maravilha. Ordenou aqui 2014. Então beleza, temos os dados agregados, os dados ordenados,
renomeado da mesma forma. Daí vamos fazer agora o export, né? Vamos fazer o export como CSV. No Spark tem uma particularidade que é quando você faz a própria função write do Spark, por exemplo, se eu fosse colocar aqui df Spark agg write CSV coisa e tal, o Spark ele escreve de uma forma diferente, né? Ele escreve um monte de arquivos numa pasta e daí como fosse partições mesmo, coisa e tal, que é a forma que ele trabalha, né? Quando processamento distribuído, paralelo, coisa e tal. Para esse exemplo aqui a gente não precisa disso, a gente só quer um arquivo que é só o CSV para a gente poder fazer a demonstração. Então a gente precisa fazer umas coisinhas a mais, que é basicamente transformar o Spark em pandas e daí salvar. Então a gente vai fazer isso só em termos de demonstração que a gente precisa. Esse coalice aqui é só para ele fazer uma repartição, um reparticionamento, quer dizer, para uma partição só. Então nesse caso que tem a ver diretamente com a quantidade de arquivos que o Spark cria, que eu falei. Então, por exemplo, se tivesse dois, coalesce2, ele ia criar dois arquivos, que é uma coisa que ele faz automaticamente. Se você não passar esse parâmetro, ele divide na quantidade de partições que ele acha ok, que ele acha necessário, ou o número padrão que esteja na configuração do Spark, aí depende. Mas nesse caso eu vou forçar que ele vai ter uma partição só. E daí eu vou fazer esse método toPandas, que basicamente ele vai converter para um data frame pandas, e daí a gente vai fazer a mesma coisa que fez com pandas lá, basicamente, que é fazer um toCSV, Spotify, Songs, History, Spark, CSV, Index, False, e o encoding, o TF8 SIG. É isso. Vamos ver. Maravilha, finalizou. Salvou aqui, ó, o CSV, mesmo tamanho, que faz sentido. E beleza, é isso. Então aqui a gente finalizou processamento do arquivo, né? Então a gente fez o processamento com Pandas, fez o processamento com Spark, tem lá o CSV. Agora eu vou mostrar mais ou menos que é esse teste. Eu não sou uma pessoa muito de dashboards de front-end, digamos assim. Então eu fiz um dashboard bem básico aqui só para mostrar mais ou menos o que é que você consegue fazer utilizando esse CSV como entrada. A ferramenta que eu utilizei aqui foi o Docker Studio, porque é da Google, já está integrada ali. Se você tem um Gmail, se você está vendo esse vídeo pelo YouTube, provavelmente você tem um Gmail. Então é integrado, é free, você consegue usar ele ali para estudo assim, sem muito estresse. Então vou colocar também o link aí em relação ao Docker Studio para você dar uma olhada lá com calma. Mas aí é isso, o dashboard que eu fiz basicamente é isso, bem básico, bem tosco aqui, mas só para realmente demonstrar o que eu fiz. Basicamente aqui você faz um import do seu CSV e nesse caso aqui você importa ele do jeito que vem aqui. Eu fiz algumas adições de colunas calculadas que você pode fazer também tranquilamente, que nesse caso é a de year, que é meio que para pegar o ano, apenas o ano da data, que daí é tipo, deixa eu abrir aqui, ó, tipo year, aí você usa o date played, aí ele converte só para o ano. Fiz a mesma coisa para o mês, peguei só o month, e daí aqui eu fiz o minutes played, que é aquilo que eu tinha comentado, que basicamente foi pegar o seconds played e dividir por 60. Então em vez de segundo ele usou, mostra como minutos. E daí aqui fica bem legal, que por exemplo você consegue fazer isso aqui, se você
Vocês olhando isso aqui, se quiser que eu faça um outro vídeo aqui explicando só essa parte do dashboard, deixa aí o comentário e tal, que daí eu posso fazer um outro vídeo. Esse aqui já ficou bem longo. E daí aqui você pode usar tranquilamente assim, ó, fica bem intuitivo. Você consegue selecionar só os dados de 2019, então ele mostra aqui o seu top 10 artistas de 2019, as músicas de 2019, quantos artistas você ouviu em 2019, total de músicas diferentes, coisa e tal, a mesma coisa para 2020. E daí se você tirar a seleção, ele soma tudo. Aí eu tenho essa seleção por mês também, que você pode, o que foi que eu mais ouvi em junho de 2021, sei lá. Aí você consegue fazer uma coisa bem legal, bem interativa. E isso aqui é uma forma bem simples. Claro que você pode fazer muito mais coisa, né? Mas isso aqui foi só um demonstrativo. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo um pouco mais detalhado sobre como foi que eu cheguei aqui, deixa aí nos comentários. E basicamente é isso. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês aí a entender um pouco desse processo de fazer essas transformações básicas aí, usando Pandas e Spark. Se tiverem dúvidas, deixem aí nos comentários, vou responder quanto antes. E é isso, muito obrigado quem ficou aí até o fim, espero que tenha ajudado de alguma forma. E é isso, muito obrigado pessoal, valeu!